Oi, oi! No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade social. Meu nome é Sati Eu sou Hannah. e sejam bem-vindos ao Calma Calma Aí, aí. sua dose de psicologia diária. Você já sentiu um frio na barriga só de pensar em falar em público? Um desconforto muito grande quando você tem que interagir com alguém ou conhecer alguém novo? Calma aí, que isso tem nome. Ansiedade social e também é um transtorno de ansiedade social. Hoje a gente vai falar sobre isso. O que acontece, quais são as causas e, principalmente, a gente vai ensinar algumas técnicas que usamos na terapia para tentar ajudar a regular um pouco mais isso e lidar com essa ansiedade social. Mas antes, se inscreve no canal e já deixa um like nesse vídeo para continuar acompanhando tudo por aqui. Mas o que seria ansiedade social? Tá? A ansiedade social não é só timidez, não é aquela pessoa que é um pouco mais introspectiva. A ansiedade social é um medo muito intenso de ser julgado, de ser avaliado. A ansiedade social, ela vai ser um nível muito elevado de ansiedade a tudo que está ligado a algum tipo de avaliação social, né? E aí, quando a gente fala de avaliação social, a gente está falando de várias coisas que envolvem nossa vida social, seja grupos, né? Seja pessoas, seja situações que a gente vai necessariamente trocar com outras pessoas. E aí, o que entraria aí, por exemplo? Tem gente que tem muito medo de conhecer pessoas novas. Então imagina, você tá ali, tem uma pessoa interessante que você até quer fazer uma amizade, né? Mas a Uhum. sua ansiedade não permite que você faça colocações, que você dê sua opinião, porque de algum jeito você acha ali que não cabe, né? Apresentar em público. Então, se a gente for parar para pensar, a gente vai passar por apresentações em público durante várias horas, vários momentos da nossa vida, na Sim. escola, no trabalho. Então, a ansiedade social, ela vai estar instalada em tudo que a gente talvez possa estar sendo julgado ou que a gente acha que está sendo julgado, tá? Segundo a OMS, 7% da população mundial sofre prejuízos por causa da ansiedade social. Então, parece 7%, parece um número pequeno, mas é muito expressivo quando a gente pensa na quantidade de prejuízo que essas pessoas estão tendo no dia a dia, né, na vida cotidiana. Uhum. O quanto elas estão perdendo de qualidade de vida por causa dessa ansiedade social. E a ansiedade social, ela vem aí de uma necessidade de aceitação social, que é evolutivamente um aspecto importante, porque a gente precisa de pessoas e precisou de pessoas para sobreviver e ainda precisa de pessoas para ser aceito, para ajudar a gente a lidar com as coisas da vida. Então a ansiedade social vem justamente desse lugar de querer ser aceito. E aí é importante diferenciar. Ansiedade social é uma ansiedade voltada para esse aspecto de socializar com as outras pessoas. O transtorno de ansiedade social, a gente está falando dessa ansiedade social em níveis muito elevados, quando tem um sofrimento clinicamente significativo. Ou seja, quando a pessoa ela tem grandes prejuízos, ela deixa de fazer, de interagir, de fazer as coisas, quando ela sofre por conta disso. Então, falar do transtorno de ansiedade social é falar de um nível de ansiedade social muito intenso. O diagnóstico ele só pode ser feito por psicólogos e por médicos psiquiatras. Então, é importante a gente perceber que talvez sim a gente tenha demanda de ansiedade social, que a gente precisa olhar, a gente não precisa ter um transtorno para tratar isso, mas que esse diagnóstico em si, ele precisa ser feito de uma forma adequada. O ponto principal é a gente entender quando que isso, ou quanto que isso tem trazido sofrimento para a nossa vida, o quanto que a gente tem deixado de interagir com pessoas, ou fazer coisas que são importantes, que estão ligadas ao nosso sentido, aos nossos valores, porque a gente tem receio de como vão ser essas interações. Perfeito. Eu vou explicar um pouquinho do modelo de Clark Wells, que vai falar da pessoa socialmente fóbica. A gente vai entender esse modelo não só para pessoas socialmente fóbicas, mas para pessoas que têm uma ansiedade social, que não precisa ser necessariamente uma fobia. Mas quando a gente entende o modelo, a gente entende o que é que está retroalimentando essa ansiedade Sim. social. Nesse modelo, eles vão defender o seguinte, de que toda vez que a gente está numa situação social, né, que pode ser desconfortável, vai gerar na gente algumas respostas comportamentais, corporais, fisiológicas desconfortáveis também. Então, aquela taquicardia, aquela sudorese, gaguejar, tremer, tudo isso é extremamente desconfortável de sentir. Então, se o meu corpo está em desconforto, o que é que ele pode tentar fazer? Como pode ser uma estratégia dele? Eu vou tentar evitar. Sim. Então, nesse modelo, a própria
sensação, né, o que aquela situação incitou em mim em sintomatologia, vai gerar uma evitação da situação. Então, eu vou parar de fazer aquela situação. Eu vou parar de estar naquele ambiente, eu vou parar de me expor àquilo. E quando eu paro de me expor, o que acontece? Se a gente já conversou aqui, que quase tudo a gente tem como treinar de habilidade social, inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Se eu paro de treinar, eu vou piorando essa habilidade. E aí, a próxima vez que eu for exposta, porque seremos, se a gente está falando de ansiedade social e somos seres sociais, então estaremos em situações sociais inevitavelmente. Então, quando formos expostos novamente para uma situação social, a gente provavelmente não vai ter um desempenho positivo e aí isso vai alimentar a minha vontade de evitar a situação. Então, vou ficar com mais taquicardia, vou ficar com mais sudorese e aí eu vou tentar evitar com mais força aquela situação. Então, isso vira um ciclo vicioso. A própria sensação da situação me faz querer evitar ela, e evitar ela me faz ficar pior nela, e consequentemente eu vou entrando num ciclo que não acaba. Então, o ciclo vicioso que a própria ansiedade social causa vai aumentando os níveis dela mesma, né? Sim. E aí pode se transformar num transtorno, né, numa fobia social e outras coisas que a gente sabe que são níveis mais agravados de ansiedade. E quando a gente fala desse transtorno de ansiedade social, ele é multifatorial, ou seja, não é uma coisa que faz com que a pessoa tenha um transtorno de ansiedade social. São várias coisas que vão acontecendo que podem levar ao desenvolvimento desse transtorno. Não uma escolha da pessoa, é algo que vai para além dela. Então, por exemplo, algumas predisposições biológicas. Tem pessoas que têm um desajuste um pouco maior, uma sensibilidade um pouco maior a tocar esse alarme. Além de predisposições genéticas, tem pessoas que já têm casos na família e que isso se intensifica junto com outras coisas. Então, são um dos fatores que pode contribuir. Outros fatores têm a ver com o nosso desenvolvimento. Então, essas tendências essas demandas que a gente é exposto quando é criança, quando é adolescente, o ambiente que a gente é criado. Então, por exemplo, estar em ambientes de pessoas que também têm ansiedade social e que vão desenvolvendo essa crença de que o mundo é um lugar perigoso, as pessoas julgam tudo a todo tempo. Ser criado em ambientes também muito exigentes, ambientes que colocam que você tem que ser perfeito, que você não pode errar, porque dá essa sensação de que eu não posso errar, não posso chegar lá e ficar gaguejar um pouco, porque senão vai ser terrível. E junto com isso, a gente acaba desenvolvendo algumas crenças disfuncionais de avaliação externa. Algumas percepções de que as pessoas estão sempre julgando, ou de que eu tenho que fazer tudo de maneira perfeita. E, em conjunto, esses fatores, eles podem sim levar ao desenvolvimento de um transtorno de ansiedade social que precisa ser tratado da maneira correta, com o psiquiatra, com o psicólogo, e que esse ajuste social, ele pode sim acontecer. Então, através das técnicas que a gente vai trazer aqui, a pessoa ela vai podendo se ajustar e ficar um pouco mais congruente. Se adaptar melhor, né? E para a gente entender esse desajuste que está acontecendo ali mente-corpo, a gente vai trazer uma referência da ansiedade que a gente já falou aqui, né? A ansiedade é um sinal de alerta. Agora, gente, vamos imaginar que o que virou sinal de alerta, o que virou ameaça? Situações sociais. Olha a magnitude que isso tem na sua vida, porque estamos o tempo todo em situações sociais. Então, Sim. quando a situação social se torna um gatilho, é muito prejudicial, porque a gente vai estar exposto a esse gatilho o tempo todo. E aí, né, como a Hannah falou aqui, a gente já tem uma predisposição ali a engatilhar mais rápido, então toda hora eu vou estar nessa excitação de sintomatologia, porque a qualquer momento vai acontecer alguma coisa, eu vou me constranger, ou eu vou fazer uma coisa muito errada, ou você, né, rechaçado socialmente de alguma forma. E aí a gente entende um pouco desse ciclo, né? Nesse caso da ansiedade social, a primeira coisa que vem é o medo, né? O medo de ser julgado. Aí eu tenho uma sintomatologia. Aí eu acho que todo mundo tá vendo. Então, por exemplo, eu começo a suar, eu acho que tá todo mundo olhando pra minha mão. Eu começo a ficar vermelho, eu acho que tá todo mundo vendo que eu estou socialmente constrangido, né? E a gente acaba achando que tá chamando mais atenção e pode acabar chamando mais atenção para isso. E aí, depois que a sintomatologia aparece, que eu começo a transparecer aquilo, eu fico com mais constrangimento ainda, mais medo ainda. E aí eu tento evitar. E tentando evitar, a gente também deixa explícito o nosso desconforto. Sim. Então, o ciclo da ansiedade social, ela vai se alimentar, como a gente já falou aqui,
E é importante que a gente perceba qual desses pontos, qual elo desse ciclo eu consigo dar um passo adiante, consigo pedir ajuda, consigo, né, deixar que alguém colabore comigo, já que eu não consigo fazer sozinho. Então, por exemplo, você vai passar na frente de um auditório lotado, tá se sentindo muito inseguro, você pode pedir ajuda para uma colega e passar com ela. Então, são nesses pontos que a gente entende que o ciclo ele vai se alimentando. Então, é importante que você não deixe esse ciclo solto, acontecendo de forma aleatória e natural. Uhum. E como lidar com isso, né? Entendendo aí esses aspectos da ansiedade social. Como a gente falou, sendo um transtorno de ansiedade social, a gente vai precisar de acompanhamento, de ajuda aí. Mas a gente vai trazer algumas técnicas que costumamos usar na terapia e que são técnicas muito eficazes para o tratamento da ansiedade social, para que você possa entender e talvez começar a colocar em prática. Primeiro ponto, a gente vai pensar em registrar esses pensamentos. Isso porque na ansiedade social a gente tem pensamentos automáticos aí o tempo todo sobre o que acontece. Então, a gente faz uma distorção muito comum que a gente chama de leitura mental, que é aquela achar que a gente sabe ler a mente das pessoas, né? Então a gente está ali numa situação e fala, aquela pessoa vai achar que eu sou incompetente, aquela pessoa vai me achar desajustada. Então a gente está sempre ali lendo mentes, que na prática a gente obviamente não está. Seria ótimo. E eu costumo dizer que quando a gente lê mente, a gente está falando muito mais sobre o que a gente pensa da gente do que o que os outros estão pensando. Os outros estão vivendo, os outros estão... A gente está lendo nossa própria mente. Exatamente. Então são projeções nossas e a gente precisa aprender a identificar esses pensamentos. Então registrar o que eu estou pensando, né? O que vem de maneira automática quando eu penso, vou fazer uma apresentação em público e aí meu pensamento automático é eu vou gaguejar, as pessoas vão rir de mim. Então, entender qual é o pensamento alternativo para isso. Então, eu sou um adulto, geralmente na vida adulta as pessoas não dão risada em situações assim, e eu vou conseguir continuar. Então, eu já fui para apresentações que as pessoas também estavam ansiosas, eu já vi pessoas gaguejando e ninguém riu delas. Ou se alguém rir, eu vou continuar minha apresentação e vou finalizar. Então, ter um pensamento alternativo e não considerar que aquilo que eu estou pensando é necessariamente verdade. Perfeito. E aí a gente entra, né, na técnica ouro para trabalhar com fobias, medos, que é a exposição gradual, tá? Sim. Porque quando a gente fala de uma fobia, de um medo, ou até da ansiedade social, a gente está falando de um medo que está embasado em alguma coisa, né? Não é aleatório, não é frescura minha ter medo. É um medo que está embasado em alguma coisa. Então, muitas vezes, a gente tem que tomar cuidado para não se expor, se desafiar de forma desproporcional. E nesses momentos, uma ajuda profissional é excelente. É assim, o que pode fazer diferença no sucesso ou no insucesso. Por quê? Beleza, eu entendi, discuti aqui com o meu pensamento, como a Hannah falou. Nem todo adulto vai rir de outro adulto que está apresentando. Beleza. Aí eu vou lá e me desafio. Não, então eu já vou chegar logo e fazer uma apresentação para 1000 pessoas. Calma, né? Nesse momento de que a gente entende que a exposição gradual é uma das técnicas mais efetivas, é porque a gente vai começar aos poucos, para a gente aumentar a chance de sucesso. Uhum. Então, o que seria essa exposição gradual? Seria, eu vou fazer uma apresentação, então eu vou apresentar primeiro para minha família. Eu vou juntar o pessoal no sofá e fazer a apresentação e treinar. Eu vou me filmar para ver como é que eu tô, né? O que eu posso melhorar. Então, a exposição gradual, a gente vai tentar fazer pequenas situações que vão se assemelhar ou se aproximar da situação que traz o estresse. E tentando garantir o sucesso para você se fortalecer e conseguir tentar uma coisa mais efetiva. Sim. Então, a gente acha até besteira. Por exemplo, eu tenho vergonha de conhecer gente nova. Mas isso é besteira, eu deveria conhecer. Calma. Testa com uma pessoa que você já conhece, que você já tem confiança, de fazer mais perguntas, de fazer mais intervenções que você nem está acostumado a fazer. Para você ir fortalecendo essa autoestima de que você pode, sim, falar e propor situações. Então, a exposição gradual, ela vai vir nesse lugar de te deixar mais fortalecido para treinar essa habilidade e aí você ficar mais confiante para se expor e estar nessas situações sociais. E junto com isso, já que essa exposição é uma das técnicas base para a gente desenvolver esses aspectos da ansiedade social, para qualquer pessoa, tá, gente? Eu, por exemplo, eventualmente, eu faço uma desensibilização com alguns pontos específicos, mesmo não tendo um transtorno de ansiedade social, mas me colocar um pouco em situações socialmente desconfortáveis para que eu possa quebrar aquilo dali. Perfeito. Então, há não muito tempo atrás, eu fui para uma aula de dança que eu não conhecia ninguém e que me gerou ansiedade social, e eu fui para quebrar um pouco isso, consegui, enfrentei. Então, hoje eu consigo, por exemplo, ir para novas situações assim, porque eu sei que nada aconteceu ali, então eu vou conseguindo escalar.
Porque junto com essa sensibilização, a gente vai precisar questionar os nossos pensamentos. Então, quando eu fui para aquela aula de dança, vieram o pensamento, nossa, eu não sei dançar, não sei as coreografias. E aí, será que as pessoas vão rir porque eu não sei? Todo mundo sabe a coreografia e eu não sei. Mas questionar esses pensamentos é justamente trazer, não, mas eu tô indo pra uma aula, não tô indo porque eu sei dançar, é para aprender a E todo dançar. mundo lá foi uma primeira vez também, né? Exatamente. Então a gente buscar evidência. Que evidência eu tenho de que isso que vai acontecer? Que evidência eu tenho de que essa vai ser necessariamente uma situação desconfortável? E se for, o que eu posso fazer com isso também? Porque foi uma coisa que eu precisei também reavaliar. Então, se eu fosse muito constrangedor, eu nunca mais ia voltar, ninguém nunca mais ia me ver. Possível, tranquilo também, não é? E a vida ia seguir. Então, é a gente também trazer, avaliar esses pensamentos para trazer essa descatastrofização e também tentar pensar alternativas. Então, se fosse uma amiga minha, eu sou uma pessoa que adora incentivar as amigas a fazerem coisas novas. Então, eu incentivo. Então, é também trazer isso. Quando é com outra pessoa, a gente consegue ter uma visão diferente aí disso e ganhar uma outra perspectiva. Perfeito. E aí a gente começa a entender, né, como a gente falou aqui de dicas para você tentar sozinho, mas com ajuda profissional tudo fica mais fácil, né? Tudo fica mais direcionado. Então, saber que você pode não ter vergonha de procurar ajuda profissional não quer dizer que você não consegue sozinho ou que você fracassou, mas é porque a ansiedade social ela tem tratamento, né? Você tem como viver melhor em relação a ela. Então, entender que não é frescura, não é timidez, tá? É uma habilidade que pode ser treinada, pode ser trabalhada para você viver melhor e ter mais qualidade de vida. Existe um pesquisador chamado Hoffman que traz, né, por meio de pesquisa, que 70% das pessoas tiveram uma melhora clinicamente significativa através da psicoterapia. Então, é uma das formas mais efetivas realmente de você tratar e melhorar essa ansiedade social e conseguir conviver nesses ambientes. Não é magia, tá, gente? Não quer dizer que uma pessoa mais tímida vai virar mais extrovertida. Não é esse o objetivo. Mas é que você não sofra para passar por algumas situações, tá? De uma forma desproporcional. Pode ser um pouco desconfortável, né? Acho que mesmo a pessoa mais extrovertida do mundo vai ficar desconfortável. Sim, em alguns momentos vai aparecer uma situação um pouquinho mais desafiadora. E tudo bem. Só que a ideia aqui é que você não fique nesse sofrimento constante, nessa ruminação de sofrimento. Então a psicoterapia vai ainda ser um dos melhores processos que vão ajudar você a ter mais qualidade de vida e conviver melhor com sua ansiedade social. E, como o Sati acabou de falar, todo mundo vai passar por alguma situação que vai gerar um pouquinho mais de ansiedade dentro de um ciclo social. Então, conta aqui pra gente qual é a sua, né? Qual é o desafio que você sente que foi ou é um pouquinho mais difícil de lidar. Lembrando que a gente está falando aqui da diferença de ansiedade social para um transtorno de ansiedade social, que tem um sofrimento muito maior, mas que a gente sabe que essa ansiedade social ela pode atingir muito mais pessoas, que ela pode também ser um problema. Então, a gente espera que esse vídeo tenha te ajudado a pensar um pouco sobre isso, colocar essas estratégias em prática. Aproveita para se inscrever no nosso canal, para acompanhar tudo que a gente coloca por aqui.